Meu nome é Maria, e hoje eu tenho 73 anos. Mas essa história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 16. Era uma menina inocente, sabe? Daquelas que a mãe criava debaixo de 7 chaves. Nunca tinha beijado ninguém na boca. Nunca tinha ficado sozinha com o rapaz. Nunca tinha feito nada que uma moça de família não deveria fazer. A gente morava numa cidadezinha pequena, lá no interior, onde todo mundo conhecia todo mundo, e qualquer coisinha que você fizesse de errado já virava assunto na casa de todos os vizinhos. Eu era muito religiosa, ia à missa todo domingo, rezava o terço com minha mãe toda noite, ajudava nos trabalhos da igreja. As pessoas me conheciam como a filha mais comportada da Dona Conceição, aquela que nunca dava trabalho, que sempre estava de cabeça baixa e boca fechada. Minha mãe sempre dizia orgulhosa para as comadres: "Minha Maria é uma santa, não dá nem um passo fora do lugar." Mas então aconteceu uma coisa que mudou minha vida para sempre. Uma coisa que até hoje, depois de tantos anos, ainda me deixa sem saber direito o que pensar. Aos 16 anos, eu descobri que estava grávida. E olha, eu juro pela alma da minha mãe que já morreu, eu nunca tinha estado com homem nenhum. Nunca. Como isso foi possível? Como uma menina virgem pode ficar grávida? Essa pergunta me perseguiu a vida toda. E só anos depois, quando eu já era uma mulher feita, quando meu filho já estava grande, foi que eu comecei a juntar uns pedacinhos de lembrança, umas imagens meio apagadas na minha cabeça, e talvez eu tenha entendido o que realmente aconteceu comigo naqueles tempos. Mas é uma verdade tão dolorida, tão difícil de aceitar, que até hoje eu não sei se é real ou se é coisa da minha imaginação. Fica comigo até o final, porque essa história precisa ser contada. E quem sabe, quando você ouvir tudo, você me ajude a entender se o que eu lembro é verdade mesmo, ou se é só o desespero de uma mulher tentando dar sentido ao que não tem explicação. Vocês que estão me ouvindo agora, deixem eu contar como era a minha vida naquele tempo, para vocês entenderem bem o tipo de menina que eu era. Isso é importante, porque senão vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. E olha, se vocês estão gostando da minha história, não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, porque histórias como essa, que mexem com o coração, a gente sempre tem mais para contar. Era 1968, eu tinha 16 anos e morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Sabe essas cidades pequenas, onde tem uma rua principal, uma igrejinha no centro e todo mundo conhece a vida de todo mundo? Era assim mesmo. Nossa casa era de tijolo, simples, com 3 quartos pequenos, uma salinha e uma cozinha que dava para o quintal. No quintal, minha mãe criava umas galinhas e tinha um pé de manga que dava sombra gostosa nas tardes de calor. Meu pai, seu Antônio, trabalhava na prefeitura, era escriturário. Homem sério, daqueles que não falavam muito, mas quando falavam era para ser obedecido na hora. Ele saía de casa cedinho, de camisa branca sempre bem passada, e voltava no fim da tarde cansado, querendo só jantar, ouvir o rádio e dormir cedo. Minha mãe, Dona Conceição, era costureira. Ficava o dia todo naquela máquina Singer antiga, fazendo vestido para as senhoras da cidade. O barulho daquela máquina era a trilha sonora da nossa casa. Eu era a filha do meio. Tinha um irmão mais velho, o João, que já estava com 19 anos e trabalhava na loja de materiais de construção do seu Geraldo. E tinha a Terezinha, minha irmã mais nova, que tinha 14 anos e era a mais levada de nós 3. Mas comigo era diferente. Eu sempre fui a mais quieta, a mais obediente, aquela que nunca dava trabalho. Minha rotina era sempre a mesma. Acordava às 5:30 da manhã para ajudar minha mãe a fazer o café e preparar a comida do almoço. Depois ia para a escola, que ficava a umas 4 quadras de casa. Estudava no período da manhã, no Colégio das Freiras. Vocês sabem como era rigoroso estudar com as freiras naquele tempo, né? A gente tinha que sentar direito, falar baixo, usar saia na altura certa. Qualquer coisinha fora do lugar e já levava bronca da madre superiora. Depois da escola, eu voltava para casa, almoçava correndo e ajudava minha mãe com os afazeres. Lavava a roupa no tanque do quintal, estendia no varal, varria a casa, descascava a batata para o jantar. À tarde, quando terminava tudo, eu me sentava na máquina de costura com minha mãe e aprendia os pontos.
Ela sempre dizia: Maria, mulher que não sabe costurar, não sabe viver. Você precisa aprender para ser uma boa esposa um dia. E olha, eu levava muito a sério essas palavras dela. Eu queria mesmo ser uma boa filha, uma boa moça e, no futuro, uma boa esposa. Por isso, nunca dei motivo para desconfiança. Nunca cheguei tarde, nunca respondi mal, nunca fiquei conversando com um menino na rua. As mães das minhas amigas sempre comentavam com a minha mãe: Dona Conceição, que sorte a senhora tem com a Maria, menina tão comportada, tão educada. Domingo era o dia que eu mais gostava. A gente se arrumava todo mundo para ir à missa das 8. Eu punha meu vestido lilás, aquele que minha mãe tinha feito especial para ir à igreja, penteava o cabelo bem direitinho, prendia com uma presilhinha de lado e colocava meu véu branco na cabeça. A igreja ficava cheia e eu me sentia importante caminhando com minha família, cumprimentando as pessoas conhecidas. Depois da missa, a gente voltava para casa e tinha aquele almoço gostoso de domingo. Minha mãe caprichava: frango assado, arroz, feijão tropeiro, couve refogada. À tarde, as vizinhas vinham conversar no nosso quintal, debaixo da mangueira. Elas falavam da vida alheia, comentavam quem tinha casado, quem estava namorando, quem estava esperando o neném. Eu ficava meio de longe, ouvindo, aprendendo como era o mundo dos adultos. Sabe o que mais me impressiona quando eu lembro desse tempo? É como eu era inocente mesmo. Eu não sabia quase nada sobre essas coisas de homem e mulher. Minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Ela só dizia: Maria, moça de família não fica sozinha com rapaz. Moça de família não dá motivo para falação. E eu obedecia sem questionar. Na escola, a gente tinha umas amigas que cochichavam sobre namorado, mas eu ficava sem entender direito do que elas estavam falando. Quando elas perguntavam se eu gostava de algum menino, eu ficava vermelha e dizia que não. E era verdade mesmo. Eu não prestava atenção em menino nenhum. Achava que essas coisas de namoro eram para mais tarde, quando eu fosse mais velha. Teve uma vez que um rapaz da escola, o filho do padeiro, me ofereceu para me acompanhar até em casa. Eu fiquei tão assustada que disse que não podia, que minha mãe não deixava. Ele ainda insistiu. Disse que era só para conversar, mas eu saí correndo. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe, achando que tinha feito a coisa certa. Ela me elogiou. Muito bem, Maria. Menina direita faz assim mesmo. Olhando para trás agora, com esses meus 73 anos, eu vejo como eu era protegida demais, como eu não sabia nada da vida. Mas naquele tempo, era assim mesmo. As famílias criavam as filhas dentro de casa, longe de qualquer perigo. E eu gostava dessa vida simples, dessa rotina, dessa sensação de estar sempre protegida. Só que a vida tem dessas reviravoltas, né? Quando a gente menos espera, tudo muda. E foi isso que aconteceu comigo. Em poucos meses, essa menina inocente que eu acabei de descrever para vocês ia descobrir que estava grávida. E sem nunca ter estado com homem algum. Como isso foi possível? Mas antes, me digam aqui nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação na vida que parecia impossível de explicar? Era uma mudança tão sutil no começo, tão devagarzinha, que eu nem imaginava que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Era o finalzinho de 1968, começando 1969. Eu lembro bem porque era época de chuva. Aquelas chuvas de verão que caíam todo final de tarde e deixavam o ar mais fresco. Eu tinha acabado de fazer 16 anos em outubro e estava no último ano do ginásio. Sabe como é? Menina dessa idade sempre fica ansiosa pensando no futuro, se vai conseguir terminar os estudos, se os pais vão deixar fazer o colegial. Foi num dia de janeiro que eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Eu estava ajudando minha mãe a estender a roupa no varal, depois da janta, quando de repente me deu uma tontura tão forte que eu tive que segurar na cerca para não cair. O mundo rodou na minha frente, sabe? Aquela sensação ruim de quando você levanta muito rápido e a vista escurece. Minha mãe logo percebeu. Maria, o que foi? Você ficou branquinha. Eu falei que não era nada, que devia ser o calor, mas ela ficou preocupada. Me mandou sentar na sombra e trouxe um copo d'água com açúcar. Deve ser fraqueza, filha.
Você anda muito magra. E vocês sabem como é mãe, né? Começou a me observar mais de perto. E realmente, nos dias seguintes, essas tonturas começaram a aparecer mais vezes. De manhã, quando eu ia fazer o café, às vezes tinha que parar e respirar fundo, porque sentia como se fosse desmaiar. Na escola, durante as aulas, eu ficava com aquela sensação estranha, como se estivesse flutuando. A Madre Antônia, que era minha professora de português, chegou a perguntar se eu estava bem. Maria, você está muito pálida hoje. Não está se alimentando direito? Eu disse que estava tudo normal, mas por dentro eu sabia que alguma coisa não estava certa. O corpo da gente não mente, né? Quando alguma coisa está mudando, a gente sente. Mas o pior ainda estava por vir. Umas 2 semanas depois, começou o enjoo. Meu Deus do céu, que enjoo terrível! Era de manhã, principalmente na hora do café. Minha mãe fazia aquele café forte, cheiroso, que sempre me dava água na boca. Mas agora, só de sentir o cheiro, eu sentia um aperto no estômago que me fazia correr para o quintal. No começo, eu conseguia disfarçar. Falava que estava com dor de barriga, que devia ter comido alguma coisa que fez mal. Minha irmã Terezinha até brincava comigo. Maria, você virou fresca agora? Não aguenta nem cheiro de café? Mas eu via que minha mãe estava começando a ficar preocupada de verdade. E olha, para quem está me acompanhando nessa história e quer ouvir mais dessas experiências que mexem com o coração, não esqueçam de se inscrever no canal. Essas histórias de vida real, que aconteceram de verdade, sempre têm muito para nos ensinar. O enjoo foi piorando. Não era só com café, não. Era com qualquer cheiro forte. Quando minha mãe refogava a cebola para fazer o almoço, eu tinha que sair da cozinha correndo. O cheiro da comida que sempre me deu prazer, agora me dava âmago. Era uma coisa inexplicável. Uma manhã, eu estava ajudando minha mãe a limpar a casa quando senti aquela onda de enjoo subir. Corri para o quintal e acabei vomitando tudo o que tinha no estômago. Minha mãe veio atrás de mim, assustada. Maria, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Eu mesma não sabia responder. Entre soluços eu disse, não sei, mãe. Acho que estou doente. Ela me ajudou a limpar o rosto, me levou para dentro e me deitou na cama. Ficou sentada do meu lado, passando a mão na minha testa, como fazia quando eu era pequena e ficava febril. Você está muito fraca, filha. Deve ser anemia. Menina da sua idade às vezes fica assim. O corpo muda, precisa de mais ferro no sangue. Ela falava isso tentando me acalmar, mas eu via nos olhos dela que ela também estava preocupada. Foi quando as vizinhas começaram a reparar. Nossa cidade era pequena demais para esconder qualquer coisa. A dona Sebastiana, que morava na casa ao lado, comentou com minha mãe. Conceição, a Maria não está com uma carinha boa, não. Está meio amarelada, meio abatida. E a dona Carminha, que era parteira na cidade e conhecia dessas coisas de mulher, encontrou minha mãe no armazém e disse baixinho, Conceição, leva essa menina no médico. Essas tonturas, esse enjoo, às vezes pode ser coisa séria. Minha mãe chegou em casa naquele dia mais nervosa. Conversou com meu pai na cozinha, de porta fechada, mas eu consegui ouvir algumas palavras. Não está bem. Precisa ver o que é. As vizinhas estão comentando. Foi aí que eu comecei a ficar realmente assustada. Não era só o meu corpo que estava mudando. Era o jeito das pessoas me olharem também. Na escola, as meninas cochichavam quando eu passava. Na rua, algumas senhoras me cumprimentavam diferente, com aquele olhar que parecia estar procurando alguma coisa em mim. E eu? Eu não entendia nada. Só sabia que estava me sentindo cada vez pior, cada vez mais fraca, cada vez mais diferente. As roupas que sempre me serviram bem estavam ficando apertadas na cintura. A saia da escola, que sempre ficou folgadinha, agora apertava quando eu sentava. Uma noite, eu estava deitada na cama, ouvindo meus pais conversarem baixinho no quarto deles. Meu pai falava que eu precisava ir ao médico, que não podia ficar assim. Minha mãe concordava, mas falava que estava com medo do que poderia ser. E eu, ali deitada no escuro, comecei a juntar as peças. O enjoo, a tontura, a fraqueza, a roupa apertando. Será que eu estava doente de verdade?
Será que era alguma coisa grave? O pensamento que passou pela minha cabeça me deixou gelada dos pés à cabeça. Mas não, isso era impossível. Eu era uma menina direita, uma menina que nunca tinha feito nada errado. Nunca tinha nem conversado direito com o rapaz, quanto mais... Não, não podia ser o que eu estava pensando. Mas e se fosse? E se o impossível estivesse acontecendo comigo? Passou-se mais ou menos um mês desde que começaram aqueles enjoos e tonturas. Era fevereiro de 1969 e eu estava cada vez mais preocupada porque uma coisa muito importante não estava acontecendo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquela coisa que toda mulher espera todo mês, que é o sinal de que está tudo normal com o corpo da gente. Eu sempre fui muito certinha com essas coisas. Desde os 13 anos, quando começou comigo, era sempre na mesma época do mês, direitinho como um relógio. Minha mãe até elogiava. Maria, você é abençoada. Muitas mulheres sofrem com irregularidade, mas você não. E era verdade mesmo. Eu podia marcar no calendário que nunca falhava. Mas agora já tinha passado mais de 6 semanas e nada. No começo, eu pensei que fosse por causa da fraqueza, do enjoo, que talvez o corpo estivesse meio desregulado por eu estar doente. Mas conforme os dias foram passando, aquele frio na barriga foi aumentando. Porque mulher sabe, né? A gente conhece o próprio corpo, e quando alguma coisa não está certa, a gente sente. Eu ficava contando os dias no calendário que tinha no meu quarto, aquele calendário da farmácia com a imagem de Nossa Senhora. Todo dia eu olhava, contava de novo e tentava arranjar uma explicação. Deve ser o nervoso, eu falava para mim mesma. Deve ser porque eu não estou comendo direito por causa do enjoo. Mas aí começaram a aparecer outras coisas. A primeira foi com a roupa. Sabe aquela saia que eu usava para ir à escola? Era uma saia que minha mãe tinha feito sob medida para mim, e sempre ficou perfeita na cintura. Num dia de março, quando eu fui me vestir para a aula, a saia não fechou. Simplesmente não fechou. Eu fiquei parada na frente do espelho, tentando puxar o zíper, forçando, pensando que talvez o tecido tivesse encolhido na lavagem. Mas não era isso. Minha cintura estava maior. Eu passei a mão na barriga e senti que estava mais dura, mais inchada. Deve ser gases, eu pensei. Deve ser por causa da comida que não está descendo direito. Tive que vestir outra saia, uma mais larga, e sair correndo para não chegar atrasada na escola. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Como pode uma pessoa inchar assim de uma hora para outra? Nos dias seguintes, outras roupas começaram a apertar também. O vestido que eu usava para ir à missa, que sempre foi folgadinho, agora marcava a barriga. As calças que eu usava em casa para ajudar minha mãe com os serviços, que antes eram largas, agora ficavam justas na cintura. Minha irmã Terezinha foi a primeira a reparar. Maria, você está engordando? Sua barriga está maior. Eu senti o rosto pegar fogo de vergonha e respondi brava. Não estou nada. Deve ser a roupa que encolheu. Mas por dentro, eu sabia que ela estava certa. Foi quando minha mãe começou a me olhar de um jeito diferente. Aquele olhar de mãe que vê tudo, que percebe as coisas antes mesmo da gente falar. Ela ficava me observando quando eu estava comendo, quando eu estava me vestindo, quando eu passava pela sala. Um olhar preocupado, cheio de perguntas que ela não fazia. Uma tarde, eu estava na cozinha ajudando ela a descascar batata para o jantar, quando ela falou, meio sem jeito. Maria, você não acha que está na hora de a gente ir no médico? Esse enjoo não passa, você está diferente. Eu senti que ela queria falar mais alguma coisa, mas não conseguia. Diferente como, mãe? Eu perguntei, fingindo que não sabia do que ela estava falando. Ela ficou em silêncio por um tempo, só descascando as batatas, e depois disse baixinho. Diferente no corpo, filha. Você está... inchada. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Inchada. Eu sabia que ela estava certa, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia aceitar o que isso poderia significar, porque para aceitar, eu teria que admitir uma possibilidade que era completamente impossível na minha vida. À noite, quando todo mundo foi dormir, eu fiquei sozinha no meu quarto e resolvi me olhar no espelhinho pequeno que tinha na minha cômoda. Levantei a camisola e olhei minha barriga de perfil.
Meu Deus do céu! Como eu não tinha percebido antes. Estava claro como água limpa. Minha barriga estava redonda, saliente, diferente. Passei a mão em cima, devagarzinho, e senti que estava dura, consistente. Não era gases, não era comida, não era nada que pudesse passar. Era alguma coisa crescendo ali dentro. Mas o que poderia ser? Sentei na beirada da cama e comecei a chorar baixinho, para ninguém ouvir. As lágrimas desciam e eu não conseguia parar de pensar. Como isso é possível? Como pode estar acontecendo isso comigo? Porque havia uma explicação óbvia para tudo aquilo, mas era uma explicação que simplesmente não podia ser verdade. Não podia ser verdade porque eu nunca tinha estado com homem nenhum. Nunca tinha nem beijado na boca. Nunca tinha ficado sozinha com rapaz. Nunca tinha feito nada que pudesse resultar naquilo. Era impossível. Mas então, o que era? Durante as semanas seguintes, tentei esconder as mudanças como podia. Usava roupas mais largas, evitava ficar de perfil perto das pessoas, segurava a respiração para a barriga não aparecer tanto. Mas era uma luta perdida. A cada dia que passava, ficava mais difícil de esconder. As vizinhas começaram a comentar. Eu via pelos olhares, pelos cochichos que paravam quando eu passava. A dona Sebastiana falou com minha mãe no portão. Conceição, a Maria está com uma aparência diferente. Está mais cheinha, não está? E minha mãe respondeu meio sem graça. Ela não está se sentindo bem. Vamos levá-la no médico essa semana. Médico. A palavra que eu mais temia ouvir. Porque eu sabia que quando chegasse no médico, ele ia descobrir a verdade. Uma verdade que eu mesma não conseguia entender, não conseguia aceitar, mas que estava ali, crescendo dentro de mim a cada dia. Como é que uma coisa dessas podia acontecer com uma menina como eu? Fiquem comigo, porque agora vocês vão saber o que aconteceu quando eu finalmente não consegui mais esconder o que estava se passando comigo. Mas eu juro pela alma da minha mãe. Até aquele momento, eu ainda não acreditava que o impossível pudesse estar acontecendo comigo. Foi numa terça-feira do mês de março que minha vida mudou para sempre. Minha mãe tinha marcado consulta com o Dr. Sebastião, que era o médico mais respeitado da nossa cidade. Ele tinha um consultório pequeno na rua principal, do lado da farmácia do seu João, e atendia todo mundo, desde bebê recém-nascido até os velhinhos mais idosos. Eu acordei naquela manhã com o coração batendo descompassado. Tinha dormido mal a noite toda, pensando no que o médico ia falar, no que ele ia descobrir. Minha mãe preparou o café como sempre, mas eu não consegui comer nada. Só de sentir o cheiro já vinha aquela onda de enjoo. Maria, você precisa comer alguma coisa, ela falou preocupada. Não pode ir no médico de estômago vazio. Mas eu só consegui tomar um golinho de água com açúcar. Estava muito nervosa, muito ansiosa. Era como se eu soubesse que depois daquela consulta, nada mais seria igual. A gente se arrumou e saiu de casa por volta das 9 horas. Era um dia ensolarado, mas eu sentia um frio na barriga que não passava. Minha mãe caminhava do meu lado, também meio calada, também nervosa. Na rua, cumprimentamos algumas vizinhas que estavam varrendo o quintal ou pendurando roupa no varal. Elas nos olharam com aquela curiosidade típica de cidade pequena, onde todo mundo sabe quando alguém vai no médico. O consultório do Dr. Sebastião ficava no primeiro andar de um sobrado antigo. A gente subiu aquela escada de madeira que rangia a cada passo. Na sala de espera tinha mais 2 pessoas. A dona Mariquinha, que estava com o netinho dela, e uma senhora que eu não conhecia, que devia ser de outra cidade. Ficamos esperando por quase 1 hora. Eu contava os minutos no relógio da parede, tentando imaginar o que ia acontecer ali dentro. Nunca tinha ido ao médico para uma consulta dessas. Só tinha ido uma vez quando quebrei o braço, aos 12 anos, e outra vez quando tive uma febre muito alta, mas isso era diferente. Isso mexia com coisas que eu nem sabia direito como funcionavam. Quando a enfermeira chamou meu nome, senti as pernas bambearem. Minha mãe segurou no meu braço e sussurrou: "Coragem, filha. Vamos descobrir o que você tem e cuidar direito." Entramos na sala do Dr. Sebastião, que era um homem já de idade, cabelo grisalho, óculos pequenos no nariz. Ele nos cumprimentou com aquela voz calma que os médicos têm. "Então, dona Conceição,
O que está acontecendo com a nossa Maria? Ele perguntou, ajeitando uns papéis na mesa. Minha mãe começou a explicar. Os enjoos, as tonturas, a fraqueza, o fato de eu estar diferente, inchada. Eu ficava ali sentada, ouvindo ela falar da minha vida como se fosse sobre outra pessoa. O doutor fez várias perguntas. Desde quando começaram os sintomas, se eu estava comendo direito, se estava dormindo bem, se sentia dor em algum lugar. Eu respondia tudo com a voz baixinha, meio trêmula. Até que ele fez uma pergunta que me gelou dos pés à cabeça. Maria, quando foi sua última menstruação? Eu senti o rosto pegar fogo. Essas coisas íntimas não eram assunto para se falar, nem mesmo com o médico. Fiquei olhando para o chão, sem conseguir responder. Minha mãe percebeu meu constrangimento e respondeu por mim. Doutor, faz mais de 2 meses que não vem. O médico anotou alguma coisa no papel e ficou meio pensativo. Bom, vamos fazer um exame para ver o que está acontecendo. Maria, você pode se deitar naquela maca ali? Apontou para uma cama pequena, coberta com um lençol branco, que ficava num canto da sala. Eu me deitei, tremendo de nervoso. O doutor pediu para eu levantar a blusa e descobrir a barriga. Quando eu fiz isso, vi o olhar dele mudar. Ele passou a mão na minha barriga, apertando de leve, medindo, calculando. Fez isso por alguns minutos, em silêncio total. O único barulho na sala era o tic-tac do relógio na parede. Depois, ele pegou um aparelhinho estranho, parecido com um funil, e encostou na minha barriga. Ficou ouvindo, mudando o aparelho de lugar, concentrado como se estivesse procurando alguma coisa muito importante. E, de repente, ele parou. Ficou parado num lugar da minha barriga, ouvindo com muita atenção. Dona Conceição, a senhora pode vir aqui um momento? Ele chamou minha mãe com uma voz diferente. Ela se aproximou, meio receosa. Escute aqui, ele disse, oferecendo o aparelhinho para ela. Está ouvindo esse barulhinho ritmado? Minha mãe encostou o aparelho onde ele mostrou e ficou ouvindo. De repente, vi o rosto dela ficar branco como papel. Ela olhou para o médico, depois para mim, depois para o médico de novo, com os olhos arregalados de susto. Doutor, mas isso não é possível, ela sussurrou. É exatamente o que a senhora está pensando, Dona Conceição. Maria está grávida. E pelo tamanho da barriga, pelo desenvolvimento, eu diria que está com uns 4 meses. O mundo parou. Simplesmente parou. Eu senti como se tivesse levado um murro no estômago, como se não conseguisse mais respirar. Grávida. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino funeral. Grávida, grávida, grávida. Não, eu falei, me levantando da maca num pulo. Não, doutor, isso não é possível. Eu nunca estive com homem nenhum. Nunca. Eu sou moça ainda. O médico me olhou com aquela expressão que os adultos fazem quando acham que a gente está mentindo. Maria, minha filha, gravidez não acontece sozinha. Se você está esperando um bebê, é porque aconteceu alguma coisa que você talvez não queira contar na frente da sua mãe. Mas eu estou falando a verdade, eu gritei, começando a chorar. Eu juro por Deus, eu nunca fiz nada. Nunca. Como é que eu posso estar grávida se eu nunca... Minha mãe estava parada, como uma estátua, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. O médico tentou me acalmar. Maria, você precisa se acalmar. Vamos conversar com calma. Às vezes as meninas não se lembram direito do que aconteceu ou ficam com vergonha de contar. Eu não estou mentindo. Eu soluçava. Eu não estou escondendo nada. Eu nunca... Oh, mas como eu podia provar uma coisa dessas? Como eu podia provar que nunca tinha estado com homem nenhum? As palavras saíam atropeladas da minha boca, mas eu via nos olhos do médico e da minha mãe que eles não acreditavam em mim. E se vocês acham que essa história já estava estranha até aqui, esperem para ver o que aconteceu quando chegamos em casa. Porque uma menina grávida numa cidade pequena nos anos 60, isso era o maior escândalo que podia existir. E quando essa menina jurava de pé junto que nunca tinha estado com homem algum, bom, isso era motivo para a cidade inteira parar para comentar. A volta para casa depois da consulta foi a caminhada mais longa da minha vida.
Minha mãe não falou uma palavra sequer durante todo o trajeto. Ela andava do meu lado, mas era como se estivesse a quilômetros de distância. Eu tentei falar com ela algumas vezes, tentei explicar de novo que eu estava falando a verdade, mas ela não respondia. Só olhava para frente, com aquela cara de quem estava pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando chegamos em casa, meu pai ainda não tinha voltado do trabalho e minha irmã Terezinha estava na escola. A casa estava vazia, silenciosa, e esse silêncio pesava no ar como uma nuvem carregada antes da tempestade. Minha mãe foi direto para a cozinha, pôs a chaleira no fogo e ficou ali parada, olhando para o nada. Mãe, eu falei baixinho, deixa eu explicar de novo. Eu sei que parece impossível, mas eu estou falando a verdade. Eu nunca... Ela levantou a mão, me interrompendo sem nem olhar para mim. Maria, pelo amor de Deus, para com essa mentira. Você acha que eu sou boba? Que eu não sei como essas coisas funcionam? A voz dela estava diferente, cansada, magoada. O Dr. Sebastião é médico há mais de 20 anos. Ele sabe o que está falando. Mas, mãe, eu juro pela senhora, pela memória da vovó Joana, eu nunca fiz nada. Como a senhora pode achar que eu faria uma coisa dessas? Eu estava desesperada, tentando fazer ela acreditar em mim. Mas era como falar com uma parede. Ela se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Então me explica, Maria. Me explica como é que uma menina fica grávida sem ter estado com homem. Me explica esse milagre. A ironia na voz dela cortou meu coração como uma faca. Quando meu pai chegou do trabalho, eu soube na hora que minha mãe já tinha contado tudo para ele. Ele entrou em casa com aquela cara fechada que eu só tinha visto 1 ou 2 vezes na vida, quando estava muito bravo mesmo. Não me cumprimentou, não perguntou como eu estava, nada. Foi direto para o quarto dele e bateu a porta. Ouvi eles conversando lá dentro, ou melhor, ouvi meu pai falando alto e minha mãe tentando acalmá-lo. Não consegui entender todas as palavras, mas peguei algumas. Vergonha, desonra, mentirosa, o que vão falar de nós? Cada palavra era como um tapa na minha cara. Quando ele saiu do quarto, veio direto para mim. O rosto dele estava vermelho de raiva. Maria, eu criei você para ser uma moça de família, uma menina direita. E agora você vem com essa história de que está grávida, mas nunca esteve com homem? Você acha que eu nasci ontem? Pai, pelo amor de Deus, eu estou falando a verdade. Eu implorava, de joelhos no chão da sala. Eu sei que parece impossível, mas eu juro que nunca fiz nada errado. Chega! Ele gritou, batendo o punho na mesa. Chega de mentira! Você trouxe a desonra para dentro da nossa casa e ainda quer que a gente acredite nessa história de carochinha? Quem foi? Qual foi o desgraçado que fez isso com você? Eu chorava tanto que mal conseguia falar. Ninguém, pai. Ninguém fez nada comigo. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu juro que nunca... Ele me interrompeu com um gesto impaciente. Você vai ficar de castigo até descobrirmos quem foi. E vai contar a verdade, nem que seja na base da pancada. Minha irmã Terezinha chegou da escola no meio daquela discussão. Ela parou na porta da sala, assustada com todo aquele clima pesado. O que está acontecendo? Ela perguntou, olhando para todos nós. Ninguém respondeu. Foi minha mãe quem acabou contando para ela mais tarde, na cozinha, enquanto preparava o jantar. Eu ouvi Terezinha dar um grito de susto. Maria grávida? Mas como? Ela nunca nem namorou. E minha mãe respondeu com amargura. Pois é, isso que ela quer que a gente acredite. A notícia se espalhou pela cidade com uma velocidade impressionante. No dia seguinte, eu não consegui nem sair de casa. Da janela do meu quarto, eu via as vizinhas conversando nos portões, olhando para a nossa casa e cochichando. A dona Sebastiana encontrou com minha mãe no armazém e perguntou, fingindo preocupação: Conceição, é verdade o que estão falando da Maria? Minha mãe chegou em casa vermelha de vergonha. Maria, a cidade inteira já sabe, todo mundo está comentando. Você tem noção da situação em que colocou nossa família? Na escola foi ainda pior. As meninas da minha turma me olhavam como se eu fosse um bicho estranho. Algumas nem falavam comigo, outras cochichavam quando eu passava. A Madre Antônia me chamou na diretoria e disse, com aquela voz severa das freiras:
Maria, sua mãe já conversou conosco sobre sua situação. Você sabe que não pode mais continuar estudando aqui. Mas, irmã, eu tentei argumentar. Eu preciso terminar o ginásio. Eu sempre fui boa aluna, nunca dei trabalho. Meninas em seu estado não podem frequentar uma instituição de ensino católica. Você vai dar mau exemplo para as outras alunas. Ela falou isso como se eu tivesse alguma doença contagiosa. E se vocês estão acompanhando essa história e querem saber mais sobre experiências reais como essa, que mexem com nossa alma, não deixem de se inscrever no canal. Histórias de superação e força sempre têm muito a nos ensinar. Na igreja, foi a mesma coisa. O padre José, que sempre me cumprimentava com carinho depois da missa, agora mal olhava na minha cara. Uma vez, minha mãe me forçou a ir confessar com ele. Padre, eu sei que a situação da Maria é complicada, mas ela insiste que nunca fez nada errado. O padre me olhou por cima dos óculos e disse: Minha filha, Deus conhece nossos corações. Ele sabe da verdade. Se você se arrepender do seu pecado e contar toda a verdade, Ele pode te perdoar. Mas, padre, eu não pequei, eu não fiz nada. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Os parentes também começaram a se afastar. Minha tia Carmen, irmã do meu pai, que sempre foi muito próxima da nossa família, parou de nos visitar. Meu primo Antônio, que morava na cidade vizinha, cancelou a visita que sempre fazia nos domingos. O pior de tudo era ver o sofrimento dos meus pais. Meu pai, que sempre foi um homem respeitado na cidade, agora baixava a cabeça quando encontrava os conhecidos na rua. Minha mãe chorava escondida na cozinha quando achava que ninguém estava vendo. Por que você não conta logo quem foi? Ela me perguntava toda semana. Por que você quer prolongar esse sofrimento de todos nós? E eu, sem ter o que responder, só conseguia repetir a mesma coisa. Mãe, eu não sei como isso aconteceu comigo. Uma tarde, a comadre Josefa, que era amiga da minha mãe há muitos anos, veio até nossa casa. Ela falou baixinho, mas eu ouvi da cozinha. Conceição, você já pensou que talvez a Maria realmente não saiba quem foi? Às vezes essas coisas acontecem quando a menina está dormindo, ou dopada, ou... Minha mãe a interrompeu rapidamente. Josefa, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessas. Maria sempre dormiu no quarto dela com a Terezinha. Nunca ficou sozinha com ninguém. Mas aquelas palavras da comadre Josefa ficaram ecoando na minha cabeça. Será que era possível alguma coisa ter acontecido comigo sem eu saber? Será que eu podia ter esquecido de alguma coisa? Comecei a tentar lembrar de todos os dias dos últimos meses, de todas as situações em que eu podia ter ficado vulnerável. Os meses foram passando e minha barriga foi crescendo, impossível de esconder. Era maio de 1969 e eu estava com quase 6 meses de gravidez. Cada dia que passava, eu me sentia mais sozinha no mundo, mais abandonada por todos que eu amava. A situação em casa tinha se tornado insuportável. Meu pai mal falava comigo, só quando era estritamente necessário. Minha mãe vivia entre a decepção e a preocupação, sem saber como lidar com aquela situação que fugia completamente do controle dela. Acordar de manhã tinha se tornado um sacrifício. Eu abria os olhos, já sabendo que mais um dia de julgamentos, olhares e sussurros me esperava. O espelho do meu quarto virou meu inimigo. Cada vez que eu me olhava, via uma barriga que crescia a cada semana, lembrando-me constantemente de uma situação que eu mesma não conseguia entender. A vizinhança inteira tinha virado as costas para a nossa família. Quando minha mãe saía para ir ao armazém ou à farmácia, as conversas paravam quando ela se aproximava. Alguns vizinhos nem cumprimentavam mais. Era como se a nossa casa tivesse se tornado um lugar de peste, que ninguém queria chegar perto. Minha irmã Terezinha, coitada, também estava sofrendo na escola. As colegas dela faziam perguntas maldosas sobre mim. Perguntavam se ela sabia quem era o pai do bebê, se nossa família sabia esconder segredos. Ela chegava em casa chorando, revoltada comigo. Por que você não conta logo a verdade, Maria? Por que você está fazendo todo mundo sofrer assim? E eu não tinha resposta para dar. Como explicar para uma menina de 14 anos que sua irmã mais velha realmente não sabia como tinha engravidado?
Como fazer qualquer pessoa acreditar numa história tão impossível quanto aquela? Foi nessa época que eu comecei a tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Uma noite, deitada na minha cama, ouvindo meus pais discutirem no quarto ao lado sobre o que fazer comigo, sobre como lidar com a vergonha que eu tinha trazido para a família, eu coloquei a mão na barriga e senti o bebê se mexer pela primeira vez. Foi uma sensação estranha, indescritível. Uma coisinha pequena se movendo lá dentro, como um peixinho nadando. Naquele momento, tudo mudou dentro de mim. Não importava mais como aquele bebê tinha chegado ali. Não importava mais se ninguém acreditava na minha história. O que importava era que havia uma vida crescendo dentro de mim. Uma vida que dependia completamente de mim. Meu filho, eu sussurrei baixinho, com a mão na barriga. Eu não sei como você veio parar aqui, mas agora que está aqui, eu vou cuidar de você. Pode ser que todo mundo tenha desistido de mim, mas eu nunca vou desistir de você. A partir daquele dia, minha atitude mudou completamente. Parei de tentar convencer as pessoas de que eu estava falando a verdade. Parei de me justificar, de me humilhar implorando para acreditarem em mim. Se eles tinham certeza de que eu estava mentindo, então que pensassem o que quisessem. Eu sabia da minha verdade, e isso tinha que ser suficiente. Comecei a pensar no futuro, no que eu ia fazer quando o bebê nascesse. Meu pai já tinha deixado claro que eu não podia contar com a ajuda da família. Você fez, você que se vire, ele dizia sempre que o assunto surgia. Minha mãe tentava interceder às vezes, mas ela mesma estava perdida, sem saber como me ajudar sem contrariar meu pai. Conversei com Dona Carminha, a parteira da cidade, que apesar de todos os comentários, sempre foi uma mulher justa comigo. Dona Carminha, a senhora pode me ajudar quando chegar a hora do parto? Eu não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Ela me olhou com aqueles olhos bondosos de quem já tinha visto muita coisa na vida. Minha filha, eu já trouxe mais de 200 crianças ao mundo e nunca neguei ajuda para nenhuma mãe. Não importa as circunstâncias. Quando chegar sua hora, você pode contar comigo. Foi ela também quem me deu a ideia de como eu poderia me sustentar. Maria, você sabe costurar, sua mãe te ensinou bem. Depois que o bebê nascer, você pode fazer costuras para fora, trabalhar em casa mesmo. Sempre tem gente precisando de conserto de roupa, de vestido para a festa. Comecei então a me preparar para essa nova vida que me esperava. Pedi para minha mãe me ensinar tudo o que ela sabia sobre costura, sobre cuidar de bebê, sobre administrar uma casa. Ela ficou surpresa com minha mudança de atitude, mas começou a me ajudar. Talvez porque viu que eu estava realmente decidida a assumir minhas responsabilidades. Maria, ela me disse um dia, enquanto me ensinava a fazer um ponto mais difícil na máquina de costura. Eu não entendo o que aconteceu com você, não entendo essa sua história, mas eu vejo que você está crescendo, está virando mulher de verdade. Durante esses meses, aprendi coisas sobre mim mesma que eu nunca soube que existiam. Descobri que eu era muito mais forte do que imaginava. Descobri que conseguia aguentar olhares atravessados, comentários maldosos, solidão, rejeição, e ainda assim continuar de cabeça erguida. Descobri que o amor por alguém pode nascer antes mesmo de conhecer essa pessoa direito. Todas as noites eu conversava com meu bebê. Contava para ele sobre o dia que eu tinha tido, sobre os planos que eu estava fazendo para quando ele nascesse. Você vai ver, meu filho, a gente vai ser muito feliz. Pode ser que seja só nós dois contra o mundo, mas nós vamos conseguir. E se vocês acham que já foi difícil até aqui, esperem para saber como foi quando chegou a hora do parto e como foi criar uma criança sozinha numa cidade pequena nos anos 60. Mas uma coisa eu posso adiantar para vocês. Essa experiência me ensinou que a gente é muito mais corajoso do que imagina, principalmente quando está protegendo alguém que ama. O bebê continuava crescendo dentro de mim, e eu continuava sem entender como aquilo tinha acontecido. Mas uma coisa eu tinha certeza. Não importava como ele tinha chegado ali. Ele era meu filho, e eu ia fazer de tudo para dar a ele o amor que o mundo estava me negando. Meu filho nasceu numa madrugada de setembro de 1969. Foi um parto difícil, longo, mas Dona Carminha esteve comigo o tempo todo, segurando minha mão, me dando força. Quando ouvi aquele primeiro chorinho,
Quando ela colocou aquele bebezinho nos meus braços, tudo o que eu tinha passado valeu a pena. Era um menino lindo, perfeito, com os olhinhos claros e um topete de cabelo castanho. Como você vai chamar ele? Perguntou Dona Carminha enquanto me ajudava a limpar o bebê. Eu já tinha pensado nisso muitas vezes durante a gravidez. José, eu disse, vai se chamar José, como meu avô. Era um nome simples, um nome de homem de bem, e eu queria que meu filho fosse um homem de bem. Apesar de tudo, os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. Morar na mesma casa que meus pais ficou impossível. O clima estava pesado demais, e eu via que a presença do bebê só piorava as coisas. Meu pai não conseguia olhar para o neto sem lembrar da vergonha que eu tinha trazido para a família. Então, quando o José completou 6 meses, tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Saí de casa. Consegui alugar um quartinho pequeno nos fundos da casa da Dona Benedita, uma senhora viúva que morava perto da igreja. Era um cômodo minúsculo, com espaço apenas para uma cama, um fogãozinho a lenha e uma mesinha para eu trabalhar com costuras. Mas era nosso, meu e do José. E ali a gente podia viver em paz, sem julgamentos, sem olhares atravessados. Trabalhar com um bebê pequeno no colo não era fácil. Eu costurava de madrugada, quando ele dormia, ou durante as sonecas da tarde. Fazia barra de calça, consertava rasgos, bordava enxovais de bebê para outras mães. Cada centavo que eu ganhava era precioso, porque tinha que dar conta do aluguel, da comida, das fraldas, de tudo. Mas sabe o que me impressiona quando eu lembro dessa época? É como o José era um bebê feliz. Apesar de todas as dificuldades, de toda a falta de recursos, ele crescia sorrindo, brincando, se desenvolvendo normalmente. Era como se ele soubesse que, mesmo sem ter um pai presente, ele tinha todo o amor do mundo da parte da mãe dele. Conforme os anos foram passando, nossa vida foi melhorando devagarzinho. O José cresceu, começou a andar, a falar, e eu fui ganhando mais clientes para minhas costuras. As pessoas da cidade, mesmo aquelas que tinham me julgado tanto no começo, foram vendo que eu era uma mãe dedicada, uma mulher trabalhadora, e aos poucos foram me respeitando de novo. Quando o José completou 5 anos, consegui colocar ele na escolinha. Era uma alegria ver aquele menino indo para a aula todo arrumadinho, com a lancheirinha que eu mesma tinha feito para ele. Ele era inteligente, esperto, sempre trouxe boas notas para casa. Os professores elogiavam ele, diziam que era um menino educado, respeitoso. Mas havia uma pergunta que começou a aparecer e que me angustiava mais do que todas as outras dificuldades juntas. Quando o José fez 6 anos, ele começou a perguntar sobre o pai. Mãe, por que eu não tenho pai como os outros meninos? A primeira vez que ele fez essa pergunta, senti como se levasse um soco no estômago. O que eu podia responder? Como explicar para uma criança de 6 anos que nem a própria mãe sabia quem era o pai dele? Filho, eu disse, abraçando ele bem apertado. Algumas famílias são diferentes. A nossa família é eu e você, e nós somos muito felizes assim, não somos? Ele aceitou minha resposta naquela época, porque criança aceita as explicações da mãe sem questionar muito. Mas eu sabia que conforme ele fosse crescendo, as perguntas iam ficar mais difíceis, mais insistentes. E eu continuava sem ter resposta para dar. Durante todos esses anos, nunca parei de pensar no que tinha acontecido comigo. Era uma coisa que me perseguia, principalmente nas madrugadas, quando eu ficava acordada costurando. Como uma menina virgem pode engravidar? Não existia explicação lógica, científica, que fizesse sentido. Mas o José estava ali, real, concreto, prova viva de que o impossível tinha acontecido. Às vezes, eu sonhava com respostas. Sonhava que alguém aparecia e me explicava tudo, que resolvia esse mistério que me atormentava. Outras vezes, eu acordava no meio da noite com fragmentos de memórias estranhas, imagens confusas que eu não conseguia entender direito. Mas sempre que tentava segurar essas lembranças, elas se desfaziam como fumaça. Minha relação com meus pais melhorou um pouco com o passar dos anos. Minha mãe começou a visitar a gente, a trazer alguns docinhos para o neto, a ajudar quando eu precisava sair para entregar costuras. Meu pai demorou mais,
Mas depois de um tempo, também começou a ser mais afetuoso com o José. Criança tem essa capacidade de amolecer o coração das pessoas, né? Mas mesmo com essa melhora nas relações familiares, eu continuava carregando aquele peso, aquela dúvida terrível que não me deixava em paz. E o pior é que conforme o José ia crescendo, ficando mocinho, eu via traços no rosto dele que não eram meus, nem da minha família. Ele tinha os olhos claros, diferentes dos nossos, e alguns gestos, algumas expressões que me pareciam familiares, mas que eu não conseguia identificar de onde vinham. Uma coisa que vocês precisam entender é que carregar um segredo desses, uma dúvida dessa magnitude, não é fácil. Era como viver com uma pedra no peito, uma angústia constante. Eu olhava para meu filho, que estava se tornando um rapaz bom, estudioso, e pensava: ele tem o direito de saber quem é o pai dele, e eu tenho o direito de saber o que realmente aconteceu comigo. Foi quando o José completou 15 anos que eu comecei a ter umas lembranças estranhas, uns flashes meio confusos de uma época da minha adolescência. Imagens que vinham e iam, como pedaços de um sonho que a gente tenta lembrar, mas não consegue juntar direito. E essas lembranças iam me levar à descoberta mais chocante da minha vida. Uma verdade tão perturbadora que até hoje, com meus 73 anos, eu ainda não sei se consegui processar completamente. Continuem comigo, porque agora vocês vão saber o que realmente aconteceu com aquela menina inocente de 16 anos. Foi numa tarde de domingo. O José já estava com 22 anos, trabalhando numa oficina mecânica da cidade vizinha. Eu estava sozinha em casa, organizando umas fotografias antigas numa caixa de sapatos, quando encontrei uma foto da nossa família de quando eu era adolescente. Era de 1968, eu devia ter uns 15 anos. Estava com meus pais e meus irmãos na frente da nossa casa antiga. Olhando aquela foto, tentando lembrar daquela época, foi que veio a primeira lembrança clara. De repente, como um raio, eu me lembrei de ter ficado muito doente naquele ano. Uma febre altíssima que durou vários dias, me deixando delirando, falando coisas sem sentido, completamente fora de mim. Minha mãe tinha ficado desesperada porque a febre não baixava com nada. Ela tentou todos os remédios caseiros que conhecia. Chá de folha de goiaba, compressa de pano molhado, banho morno. Nada funcionava. Eu queimava em febre e ela tinha medo de que eu morresse, como tinha acontecido com outras crianças na cidade naquela época. Foi quando ela decidiu chamar o Dr. Henrique. Ele era o médico mais respeitado da região, um homem já de meia idade, casado, pai de família, que atendia não só na nossa cidade, mas também nas cidades vizinhas. Todo mundo confiava nele, todo mundo o respeitava. Era considerado um homem santo, que salvava vidas, que cuidava das pessoas com dedicação. Lembro que ele veio à nossa casa numa tarde. Minha mãe o recebeu com aquela reverência que as pessoas simples têm pelos médicos, agradecendo muito por ele ter vindo até nossa casa para me examinar. Ele era um homem alto, cabelos grisalhos, sempre muito bem vestido, com aquela voz calma e segura que os médicos sabem usar para tranquilizar as famílias. E aqui começam as lembranças confusas, fragmentadas, que até hoje me deixam sem saber o que é real e o que pode ser imaginação da minha cabeça. Lembro dele me examinando, ouvindo meu peito com aquele aparelho frio, tocando minha testa para sentir a febre. Lembro da minha mãe saindo do quarto para buscar água, deixando a gente sozinhos. O que aconteceu depois é uma névoa na minha memória. Lembro de ele ter me dado alguma coisa para beber, um remédio amargo que me fez ficar ainda mais zonza, ainda mais desligada do mundo. Era como se eu estivesse flutuando, como se não fosse eu mesma ali naquela cama. E então, há imagens que vêm e vão na minha cabeça, como flashes de um sonho ruim. Lembro de sentir peso em cima de mim, de não conseguir me mexer direito, de tentar falar, mas as palavras não saírem. Lembro de uma dor estranha, de uma sensação que eu não entendia, de querer gritar, mas não conseguir emitir som nenhum. Mas era tudo tão confuso, tão misturado com o delírio da febre alta, que nunca soube se aquilo tinha realmente acontecido ou se eram alucinações causadas pela doença. Eu era uma menina de 15 anos, doente, sem conhecimento nenhum sobre essas coisas íntimas,
E aquele homem era o médico mais respeitado da cidade. Como eu podia desconfiar dele? Como eu podia imaginar que uma coisa daquelas fosse possível? Depois daquela tarde, minha febre baixou. O Dr. Henrique disse para minha mãe que eu estava curada, que o remédio tinha funcionado, que ela não precisava mais se preocupar. Minha mãe ficou tão agradecida que chegou a chorar, beijando a mão dele, falando que ele tinha salvado a vida da filha dela. Nos dias seguintes, conforme eu fui melhorando da doença, aquelas imagens confusas foram ficando mais fracas na minha memória. Eu tentava lembrar o que tinha acontecido durante os dias de febre alta, mas tudo era muito nebuloso. E além do mais, quem ia acreditar numa menina de 15 anos falando uma coisa dessas sobre o médico mais respeitado da região? Durante anos, eu conseguia empurrar essas lembranças para o fundo da mente. Mas agora, olhando aquela fotografia, tudo voltou como uma enxurrada. E pela primeira vez, eu consegui fazer a conta. Se aquilo tinha acontecido em agosto ou setembro de 1968 e o José nasceu em setembro de 1969, as datas batiam perfeitamente. Sentei na beirada da cama com as pernas bambas. Será que era possível? Será que aquelas imagens confusas na minha memória eram reais? Será que aquele homem que todos veneravam, que todos consideravam um santo, tinha aproveitado de uma menina doente, indefesa, dopada por remédios? Mas ao mesmo tempo, como eu podia ter certeza? Como eu podia acusar um homem morto, porque o Dr. Henrique já tinha falecido há alguns anos, baseada em lembranças tão confusas, tão fragmentadas? E se fossem apenas delírios de febre? E se minha mente estivesse inventando uma história para explicar o inexplicável? O que mais me perturbava era que, se aquilo fosse verdade, significava que nunca houve mistério nenhum. Significava que eu tinha sido vítima de um crime terrível e que durante todos esses anos, minha família, a cidade inteira, tinham me julgado e me condenado por uma coisa que não tinha sido culpa minha. Peguei uma foto do José que estava em cima da cômoda e olhei bem para o rosto dele. Pela primeira vez, prestei atenção real nos traços que não eram da nossa família. Os olhos claros, o formato do nariz, a linha do queixo. E com um arrepio, percebi que havia uma semelhança com o Dr. Henrique. Uma semelhança que eu nunca tinha notado antes, ou que nunca tinha querido notar. Passei semanas tentando decidir o que fazer com essas lembranças. Contava para alguém? Mas contar para quem? O Dr. Henrique estava morto. Não havia como confrontá-lo. E além do mais, não havia provas, só as memórias confusas de uma menina que estava com febre alta há mais de 20 anos. Decidi não contar para ninguém. Nem para o José, nem para minha família, nem para ninguém. Porque mesmo que fosse verdade, mesmo que eu finalmente tivesse encontrado a resposta para o mistério que me perseguiu a vida toda, de que adiantaria? Só ia causar mais dor, mais sofrimento, mais perguntas sem resposta. Mas uma coisa eu sabia com certeza, olhando para trás, para tudo que eu tinha passado, para toda a força que eu tinha encontrado dentro de mim para criar meu filho sozinha, eu tinha orgulho da mulher que eu me tornei. Independente de como o José veio ao mundo, ele era o melhor presente que a vida me deu. Hoje, com meus 73 anos, quando olho para trás e vejo toda essa jornada, eu me pergunto se essas lembranças que voltaram para mim eram reais ou se foram apenas a tentativa desesperada da minha mente de encontrar uma explicação para o que parecia impossível. A verdade é que eu nunca vou saber com certeza absoluta o que aconteceu naquela tarde de febre alta em 1968. Mas sabe o que eu aprendi ao longo de todos esses anos? Aprendi que a vida não é sobre ter todas as respostas. É sobre encontrar força para continuar mesmo quando as perguntas nos perseguem. É sobre construir algo bonito mesmo quando o começo foi confuso e doloroso. Meu filho José se tornou um homem maravilhoso. Casou com uma moça boa, me deu 3 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Ele nunca mais perguntou sobre o pai, como se tivesse entendido que algumas histórias não precisam ser completamente explicadas para serem vividas com amor e dignidade. Ele trabalha como mecânico. Tem as mãos trabalhadoras que sempre admirei nos homens de bem. É um pai presente, carinhoso,
tudo aquilo que eu sempre quis que ele fosse. Quando vejo ele brincando com os filhos dele, ensinando-os a andar de bicicleta, ajudando-os com as lições de casa, meu coração se enche de gratidão. Porque independente de como ele veio ao mundo, independente das circunstâncias misteriosas da concepção dele, o José foi criado no amor. Foi criado por uma mãe que decidiu lutar por ele desde o primeiro momento, que escolheu a dignidade em vez da amargura, que transformou a dor em força. Durante todos esses anos, eu poderia ter me deixado consumir pela raiva, pela revolta, pela necessidade de encontrar culpados. Se aquelas lembranças fragmentadas fossem reais, eu poderia ter passado o resto da vida odiando um homem morto, remoendo uma injustiça que nunca poderia ser reparada. Mas escolhi um caminho diferente. Escolhi perdoar, mesmo sem saber exatamente o que estava perdoando. Escolhi seguir em frente, mesmo carregando dúvidas que talvez nunca sejam esclarecidas. Escolhi construir uma vida baseada no amor que eu sentia pelo meu filho, não na dor que eu carregava no coração. E vocês sabem qual foi o resultado dessa escolha? Uma vida plena, rica em relacionamentos verdadeiros, em momentos de alegria genuína, em realizações que me enchem de orgulho. Consegui criar um filho bom. Consegui conquistar o respeito da minha comunidade. Consegui fazer as pazes com minha família. Minha mãe, antes de morrer, me pediu perdão pelas palavras duras que disse, pela desconfiança que demonstrou. Maria, ela falou segurando minha mão no leito de morte. Eu não sei o que aconteceu com você naquele tempo, mas eu sei que você se tornou uma mulher forte, corajosa, e eu tenho orgulho de você. Foram palavras que curaram feridas antigas no meu coração. Hoje, quando as vizinhas me cumprimentam na rua com respeito, quando os netos me abraçam cheios de carinho, quando vejo meu filho construindo sua própria família com amor e dedicação, eu sei que todas as lágrimas que derramei, toda a solidão que enfrentei, toda a incompreensão que suportei, valeram a pena. A vida me ensinou que não precisamos de todas as respostas para sermos felizes. Às vezes, a paz vem não de entender completamente o que aconteceu conosco, mas de aceitar que algumas coisas ficarão sempre no mistério e que isso não diminui o valor da nossa jornada. Se vocês chegaram até aqui comigo nessa história, é porque vocês entendem que a vida real é assim mesmo, cheia de reviravoltas, de situações que parecem impossíveis, de mistérios que talvez nunca sejam completamente desvendados. E se vocês gostaram de conhecer um pedacinho da minha história, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque histórias como essa, que falam da força do coração humano, sempre temos para compartilhar com vocês. E agora eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários. Vocês acham que aquelas lembranças que voltaram para mim eram reais? Vocês acham que realmente aconteceu o que eu suspeito? Ou acham que foi só coisas da minha cabeça? Estou curiosa para saber a opinião de vocês sobre essa história que marcou tanto a minha vida. Comentem aqui embaixo. Vamos conversar sobre essas experiências que nos fazem refletir sobre os mistérios da vida. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima história.